Pessoal, eu já dei o start aqui na gravação da webaula ao vivo de hoje. Eu vou compartilhar com vocês, tá? As diretrizes do Senai Unidigital. Depois das dicas do Unidigital, a gente volta à nossa programação. Eu tô vendo que a gente tá, ainda falta ainda tirando essa aula. Não, ainda falta mais duas aulas, né? Vamos fazer exercício, né? Pegar alguns exercícios. A gente pode até também A gente pode até tirar dúvida, caso você tiver alguma dúvida naquelas duas atividades. Eu sei que eu já corrigi algumas aí, tá? Deixa eu passar aqui as dicas do Unidigital. Depois a gente volta aqui. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Ó, deu uma travada aqui. Ele pegou, deixa eu ver se tá saindo. Ah, tá saindo o áudio. Pessoal, tava dando uma olhada aqui. Vocês estão com alguma dúvida? Eu tô preocupado que eu ainda não vi envio. Você quer tirar alguma dúvida da atividade um? Que eu já falei, aula passada, já falei aprofundei na pneumática, na hidráulica. A gente analisou as duas atividades aqui. Vocês estão com alguma dúvida? Eu peguei aquela lista de exercícios aqui, ó. Esse quer comando? Isso quer porque eu estava ministrando a aula há pouco. Aqui, ó. Quer que eu faça exercício? Tira dúvida aí, aproveitar aí, ó, que tá o Francisco Eduardo aí, tá com alguma dúvida na atividade, como gerar aqueles. Oh, pois não, Eduardo, pode falar aí. Boa noite, Pablo. Ô, O boa senhor noite. pode orientar a primeira atividade aí para mim, que eu não vi Sim, essa sim. aula. Sim, sim. A primeira atividade aqui, ó, eu vou até usar o que a gente já tinha feito. Aí, lembrando aqui, o Eduardo, você vai utilizar o programa, né, aquele que eu ensinei lá na primeira aula, tá? O Fluidicinho aqui. No caso, o meu já está instalado aqui, ó. A primeira atividade é aquele circuito pneumático. É isso daqui, ó. É isso daqui, ó. Você tem que montar, ó, fazer essa montagem aqui, tá? E aí,
eu orientei, né, na aula, eu vou abrir até o arquivo aqui. Geralmente, quando você salva um arquivo, ele já vai salvar aqui, ó, nesse CT aqui. Tinha alguns alunos que, quando instala ele, não, professor, salvei, mas não sei aonde que eu salvei. Geralmente ele já, direto, ele já vai para cá, ó, para o CT. Aí eu geralmente mudo, eu coloco aqui na área de trabalho, ó, aqui, ó, atividade 2. Eu acredito que ela não esteja aqui, mas eu pego ela aqui, eu salvei ela. Ó, salvar ela aqui. Aí eu botei ela aqui, ó, na área de trabalho, tá? Aí ou você abre ele aqui, ó, fluidice pneumática, né? Quando você instala ele, ele aparece esse ícone. É porque aqui eu já usei direto na barra de tarefa, tá? Do navegador. E aí, o ideal, quando você cria pela primeira vez, ó, você vem nessa folhinha, né? E nessa folhinha aqui, vem aqui, ó, em biblioteca, ó, visão hierárquica, ou então, ó, melhor ainda, ó, visão geral. Que aí na visão geral aparece a maioria dos botões que a gente utiliza aí, né? O técnico, em eletrotécnica, técnica, automação, tá? O pessoal geralmente o da automação que utiliza mais, aparece esses componentes aqui, tá? Então, o objetivo é você descobrir, né? Depois eu abro ele pronto, tá? É você, aqui o contexto aqui, ele fala, ó, que ele fala do processo de corte de materiais, tá? Então, esse processo de corte de materiais aqui, basicamente eu vou utilizar o pistão para fazer esse corte ou fazer uma punção. Eu até na aula mostrei uma simulação aqui, ó. Tem essa, deixa eu ver. Ah, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é uma punção pneumática. Tem um circuito aqui, ó, bem simplesinho, tá? Tem um atuador, o pistão aqui. Ele está numa válvula. Para você identificar essa válvula aqui, ó, tá vendo que ela tem essa seta aqui é quando você vê aqui no desenho, ó, esse triângulozinho aqui, na verdade, você vai ter uma alimentação que ela tá vindo lá do compressor, tá? No circuito hidráulico aqui que você alimenta, tá? Depois eu mostro esse aqui, ó. Esse triangulinho ali representa o compressor. Vou até dar um zoom maior aqui. Esse triângulo aqui, ó, alimentação de ar. Então, essa alimentação ela vem por aqui, tá? Se você liga ela direto aqui no compressor, sem um manômetro, sem um. Aqui tá só mesmo para você entender aqui, ó. Vem a alimentação de ar aqui, e na hora que você faz o acionamento, ele, tá? Ele vai. Ele primeiro inicia o movimento aqui, ó, travado, tá? Nesse um. Aí quando você vê esse T aqui, é como se fosse uma tampa cega, sabe? Uma tampa cega, você tem lá por exemplo, ali uma. Aqui, ó. Por exemplo, eu tenho lá uma caixa ali que o pessoal chama de 4x2, geralmente
é 10 centímetros por 5 centímetros aqui, né? E aí você vai utilizar essa caixa aqui como caixa de passagem. Geralmente eu tampo ela com uma tampa cega. Ah, eu vou utilizar ela com uma tomada. Aí eu tiro essa tampa cega e utilizo, né, um conector aqui de tomada, né, para uma, duas, três tomadas, por exemplo. Ah, não, eu vou utilizar ela como interruptor. Tiro a tampa cega e compro o interruptor e aí a tampinha que você encaixa ali o interruptor. E que é mais ou menos a mesma ideia, tá? Essa parte aqui na válvula, ela evita, tá? Ela evita que o ar, se você, o início da conexão aqui geralmente é nessa tampa. Na hora que eu aperto aqui, ela sai dessa parte que está tampada aqui o ar, né? Essa não é isolação, como é que eu chamo? Esqueci o nome aqui, esse bloqueio, lembrei. É um bloqueio aqui, tá? Aí toda válvula, né, assim como o interruptor, ele tem a função de ligar e desligar, tá? Então, cada quadradinho desse representa ele no estado ligado ou desligado, tá? Aí no caso, no início aqui, ele vai estar nesse início aqui, nessa tampa aqui, ó. E ele vai estar desligado. Aí essa posição aqui, ó, por que que ele está chamando essa válvula 3x2 aqui? Ela tem três vias, ou seja, quando eu tenho um bloqueio, eu conto ele como uma via. Eu tenho essa seta aqui, é uma passagem aqui, ó, tá vendo? Aqui é só bloqueio, e aqui no caso é passagem que o ar pressurizado vai passar por aqui, tá? Então, quando eu tenho seta, eu conto duas vias. Para cada posição, eu vou ter a quantidade de vias necessária para realizar essa ligação do circuito pneumático. Então, para esse quadradinho aqui, eu tenho uma posição, né? O outro quadradinho é a segunda posição. Por isso que ele chama por dois. Essa válvula ela é três, porque eu tenho três vias. Eu tenho em uma das duas posições ligar e desligar, né? Eu tenho um bloqueio, que é uma via, e eu tenho a passagem, que eu conto como duas vias, ou seja, eu tenho três vias. Então, uma válvula 3 por duas vias. O problema é a nomenclatura, tá? Porque eu chamo ela 3 por 2. Quem nunca viu já pensa assim, uai, 3 dividido por 2 é a bitola dela, ela é 3,5. Não, não tem nada a ver. Esse 3 é porque ela tem três vias, tá? Em uma das posições, e o 2 aqui, aí sempre você põe na nomenclatura barra, né? Então, o primeiro número é a quantidade de vias e o segundo número é a quantidade de posições, ou seja, a posição desligada e a posição ligada, tá? É quando deixa eu pôr aqui para simular aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nesse pistão aqui, ó, ele já vai estar com a alimentação, né? Vindo lá do circuito pneumático aqui. Aí quando essa alimentação ela é liberada aqui, ele, aí tá vendo aqui, ó. Deixa eu ir de novo aqui, ó. Aí eu tenho a chapa aqui, né? E aí esse pinhão aqui, né? Ele vai fazer uma força e furar essa peça aqui, tá? Então, na hora que eu aperto o botão aqui, ó, ele tem um botão de acionamento na válvula, tá? E ele tem um retorno por mola. Que só tiver acionar e não tiver o retorno por mola para voltar, igual a botoeira lá, quando você faz a partida lá, né? A partida direta de um motor, você coloca dois botões, né? Um botão lá para normal aberto, que é para você ligar o equipamento, né? Com um selo e um normal fechado para você desligar, né? Na hora que você precisar desacionar ele. Aí no caso aqui de circuito hidráulico e pneumático, eu tenho que utilizar essa válvula, né? Eu não posso fazer igual no circuito elétrico,
que utiliza apenas o botão, né, que tem os bornes normal aberto e tem os bornes normal fechado. Que dependendo, eu posso utilizar aquele botão, né, aquele pulsador, tanto para ligar quanto para desligar o circuito. Aí no caso de circuito pneumático e hidráulico, eu preciso dessa válvula porque o ar, né, o ar é mais fácil de escapar, né, e você tem que ter um sistema hermético e fechado. O hidráulico do mesmo jeito, né, ele é um pouco mais difícil de escapar, mas você tem que ter gacheta, você tem que ter elementos de vedação ali, tá? Aí por isso que não é só o botão, eu tenho o botão e a válvula para passar o ar para o circuito pneumático ou o óleo para o circuito hidráulico aqui, tá? Então, a válvula, a válvula 3x2 aqui no caso, ela é apenas mais um elemento do acionamento. Aí nessa válvula eu acoplei o botão aqui que vai acionar a válvula para ele tirar da posição de uma das posições desligada para ligada, né? E eu tenho também um retorno por mola para ele voltar, para ele se comportar igual a um motor elétrico ali, né? O botão lá que tem um retorno por mola, tá? Aí lembra que lá em instalação industrial, né? Eu falei que esse pulsador aí também ele facilita na parte de automação, né? Na automação industrial a gente utiliza, né, o sistema aí por malha aberta, malha fechada, tá? Esse sistema, ele não é só exclusivo de circuitos elétricos, também eu posso fazer esse tipo de circuito em automação para pneumática, para hidráulica, tá? Só que aqui a gente, no eletrotécnico, a gente foca mais em elétrico, né? E só um pouco, a gente estuda só um pouco pneumática e hidráulica. Mas o princípio é o mesmo. E aí, na hora que você for montar aqui, né, a primeira atividade, né, aí ele fala que esse processo de corte aqui de materiais, esse aqui é bem simples, né? E você tem só um acionamento aqui, que tá vindo direto aqui da alimentação lá do compressor, e você só tem que ter cuidado, tem até esse elétrico também, tá? Com acionamento do motor elétrico para ele fazer esse. Só que ele é mais é portátil, tá? Esse daqui não, esse aqui vai estar num rack, ele vai estar num sistema ali de produção, né? Aí no caso desse daqui, ó, eu poderia colocar uma guilhotina aqui, tá? A ideia é essa aqui, ó. Uma guilhotina para fazer o corte de uma peça aqui nesse pistão aqui, né? Que é a lâmina aqui da guilhotina. E às vezes esse processo ele tá ali perto do operador, tá? Aí por isso que eles montaram esse sistema, porque é um sistema com duplo acionamento, tá? Então, esse duplo acionamento aqui, eu vou utilizar duas válvulas, e essas duas válvulas, elas vão ter que estar acionadas, tá? Por isso que ele chama de circuito de proteção, porque eu só vou conseguir acionar esse pistão para fechar essa guilhotina aqui, e aí às vezes a guilhotina fica muito perto ali do operador, então, eu de propósito, eu coloco o acionamento com dois botões aqui, ou seja, eu vou ficar com as duas mãos ocupadas enquanto ele faz o fechamento. Se eu soltar uma delas, o pistão ele não é, ele não, ele volta à posição original, protegendo o operador. E daí, para eu fazer isso com, né, essa lógica aqui com dois botões, né, utilizando duas válvulas, no caso são duas 3x2, porque eu tenho duas posições, né, ligado e desligado, e eu tenho três vias, né, eu tenho a via, ele já começa aqui, ó, ele já começa na posição desligada aqui, ó, tá vendo? Que é a posição em que aqui o compressor, ó, vai estar ligado, aqui o compressor. Aí você tem o sistema aqui de conservação de ar, que tem o manômetro, que tem né, que é o medidor de pressão, tem a parte de filtragem também, que ela também vai estar interligada com cada uma das válvulas, tá?
Porque o ar, ele passa pela válvula, a válvula, ela é uma garantia de que o ar vai passar, né? Vai passar pela válvula e ele não vai escapar. E aí o botão vai ser literalmente para eu acionar, né, a troca de posição da válvula. E a válvula é justamente para garantir que esse ar não escape, né? E ela é específica, né? Ela é específica para o circuito pneumático aqui, né? Tem as entradas e as saídas aqui, né? E por dentro ela tem uma movimentação livre, que é igual tá mostrando aqui, ó. Tem as entradas aqui de ar, né? E a saída, aí no caso, na hora que ele sai aqui, na hora que eu faço o acionamento desse sistema aqui, ó, o sistema de ar, na hora que ele vaza, eu vou ter que ter um sistema ali de filtragem, tá? Para esse ar aqui. Às vezes só tem um escape, tá? Mas se for uma indústria farmacêutica, uma indústria de alimentos que utiliza esses sistemas pneumáticos, eu preciso ter um controle mais rigoroso para isso, né? Então você vai selecionando aqui, ó. É importante você escolher a válvula, ó, 3 por N, que ela é 3 vias. Por esse N aqui quer dizer que eu posso alterar essa válvula aqui, ó, por exemplo. Se você É só você seleciona, arrasta e solta aqui, ó. Você dá 2 cliques, aí você pode editar a válvula. Inclusive, ela está com a entrada exatamente na posição que eu quero para ela ligar. Se eu quisesse pôr a posição inicial, essa outra aqui, eu poderia pôr, tá? Mas ela foi projetada aqui, né? Dá para você fazer esse início aqui. Por exemplo, o botão aqui, como é que eu vou ligar ele na simulação? Eu vou vir aqui no manual, ó, ponho o botão, né? Aciono aqui o botão. Agora, para ela ter um retorno por mola aqui, ó, eu vou acionar do outro lado da válvula, tá? Que eu aciono mecanicamente para o pistão, né? Ele ir para frente. Mas na hora que eu não precisar mais, eu tenho que soltar ele, ele tem que voltar, tá? Então é por isso que eu utilizo o retorno por mola. Esse retorno pilotado é se eu tivesse uma outra ligação com o sistema pneumático, aí em vez de mola, eu iria utilizar ar pressurizado, tá? Aí você dá um OK. Essa válvula aqui, ela está quase preparada. Eu preciso, na hora que os gases forem escapar aqui, ó, eu preciso vir aqui, ó. Você vem, ó, com o mouse aqui, ó. Tá vendo? Eu até soltei aqui para você ver. Ele aparece quando você seleciona os bocais aqui da válvula, ele já aparece essa mira aqui, ó. Você dá 2 cliques, você consegue fazer a modificação aqui do escape, tá? É porque esse ar aqui, ele precisa de um sistema. É porque assim, uma máquina pneumática aí, principalmente a hidráulica, ela tem um sistema de lubrificação. Mesmo a pneumática aí, né, do sistema pressurizado aí, né, do ar, ele tem a liberação aí de elemento, né, elemento lubrificante. Então eu preciso que esse ar que ele estaria, entre aspas, né, com ar ali pressurizado no compressor, mas também com impurezas da parte lubrificante que a máquina precisa, eu também preciso fazer com que nessas impurezas elas sejam filtradas, tá? E daí eu coloco esse bocal aqui, que ele parece uma rolha aqui, tá? Se eu não fizer isso, o ar ele vai ser simplesmente liberado ali no processo. Se for um sistema pneumático e não for um sistema que eu tenho que fazer uma sepsia, né, uma limpeza ali, é um sistema de uma empresa farmacêutica, né, de uma empresa aí, que constrói processadores e tal, até que daria para eu fazer isso, né? Mas aqui ele já está liberando o ar, né, para o sistema produtivo ali, né, a máquina ali no meio do chão de fábrica. Eu estou liberando ar pressurizado, só que sem um tratamento, tá? Então pode haver o escoamento aí de elemento, né, de partículas e do elemento
lubrificante aí pelo sistema, tá? Então, para garantir que não tenha vazamentos, esteja tudo limpo, né? O 5S, né? Que a gente viu lá em segurança, na parte aí de segurança, na parte lá de QSMS, né? Eu preciso fazer essa vedação do sistema pneumático. E do hidráulico nem se fala, né? Do hidráulico eu literalmente preciso, porque senão o óleo ele vai vazar, tá? Inclusive no sistema pneumático eu utilizo muitas válvulas, né, de arquitetura com três posições aí, uma posição enquanto está desligado, né? A posição do meio é para o fluido ficar circulando no motor hidráulico lá, tá? Que aí do hidráulico eu tenho um reservatório de óleo limitado. Já o ar, não. O ar é óbvio que ele vai pegar o ar do ambiente, só que vai pegar o ar e fazer uma filtragem dele, pressurizar. Só que na hora que ele está pressurizado dentro lá da câmara de compressão, ele vai, né, se contaminar, né? Ó, ele se contamina com os elementos de máquina ali, né? A parte lubrificante ali. Que isso é natural, tá? Isso acontece. E daí, para eu fazer essa dupla ligação aqui, ó, como os botões, as válvulas são idênticas, você pode simplesmente vir aqui, ó, Ctrl C, clica aqui fora, ó, Ctrl V, ó. Você só repete, né? Repete aqui o botão aqui. E aí eu preciso dessa válvula aqui, ó, que é chamada de válvula de simultaneidade, justamente para ela fazer com que o ar ele seja expulso lá para o pistão, se somente se os dois botões estiverem ligados, ou seja, o ar pressurizado, ele tem que estar vindo por esses dois canais aqui, ó, para ele liberar na parte da frente aqui da válvula de simultaneidade, que é essa válvula bem aqui, ó. Aí você só clica, arrasta, põe ela aqui em cima aqui, tá? Aí você pega um pistão, como eu estou usando uma versão aqui, ó, aí você usa esse pistão de simples ação, tá vendo que o desenho é um pouco diferente. Se você for usar aquela que você pega a pasta, né, e já roda o programa, é essa versão aqui, ó, com esse desenho exato aqui, ó. Aí tem essa diferença, que esse aqui é o Fluid Sim 3, acho que é o 3.0, esse que tem esse desenho aqui. Tá vendo que as diferenças são bem poucas. Mas aí eu preciso ligar todo esse circuito. Como é que você liga ele? Você vem com o mouse, ó, em cima do compressor aqui, ó. Aí, ó, quando você chega em cima de qualquer bocal aqui que eu posso fazer uma ligação, essa mira ela aparece. Então você vem ou aqui, né, na unidade aqui de conservação, né, no manômetro também. Eu É só chegar em um dos dois aqui, ó, e você arrasta para o ponto em que você tem que fazer a interligação aqui, ó. Arrastou, soltou, né? Você só vem aqui, ó, segura, vai para o ponto e solta, ó. Ele já fez a ligação aqui, ó. A diferença é que aqui, ó, tá faltando o elemento aqui de de, é, de filtragem aqui do ar, tá? Aí você vê aqui do mesmo jeito, ó, segurou, soltou, ó. Eu poderia vir, ó, da válvula de simultaneidade também, ó, segura e solta. Ah, professor, eu errei. Então você seleciona aqui, ó, o circuito, você só clica e aperta o delete aqui que ele apaga tudo de novo. Então você vem, tá? Selecionou aqui e aí vem aqui, ó, seleciona para agora sim, ó, você terminou de fechar o circuito. E aí você vai empolgar, porque você vai começar a montar aqui, né? Ó, montei certo aqui, ó. Seguir a recomendação do professor para pôr o sistema de filtragem aqui do ar, né? E aí eu sei que você vai esquecer de salvar, então você vem aqui logo, ó. Na hora que você cria essa folha aqui, você já vem salvar, tá? Aí é igual eu falei, ó, ele já abre, como o meu ele tá, eu da pasta eu não sei, talvez ele já vai direto para a pasta download, tá?
Aí quando ele está instalado no computador, ele já vem para cá, ó. Para essa pasta que fica dentro do Drive C, onde foi instalado ele. Aí você leva para um local aqui, onde você, né? Eu vou levar aqui para a área de trabalho e eu vou só usar aqui vou pôr um outro nome, né? Vou pôr aqui dúvida. Vou colocar foi dívida, né? Já está chegando a hora de pagar o imposto de renda, né? O leão, né? Pagar o Lula aí. Dúvida, a TV 1. Coloquei na área de trabalho, tá? E salvei e pronto, ó. Já apareceu aqui, ó. Isso aqui é o caminho do diretório onde foi salvo aqui, ó. Essa aqui seria a folha de trabalho ou folha de projeto. Aí ele mostra aqui, ó, no código aqui, ele já mostra, ó, que foi drive C barra users, né? Eu que sou o usuário que estou logado aqui no computador. Ele falou que salvou também no meu drive aqui, né? Que basicamente ele gravou aqui na minha área de trabalho dessa máquina que eu estou utilizando para dar aula aqui, né? Área de trabalho, ó, barra. Toda vez que essa barra aqui, ele está falando que ela saiu de alguma pasta, tá? Então ele saiu da pasta original em que ele está instalado e foi salvo na pasta, num arquivo, né? Aí depois, ó, que passou a barra aqui, tem o nome e a extensão, aí isso aqui já é o arquivo, já não é mais pasta, não. Não é diretório, não. Então você pode vir aqui, ó, terminou de montar, né? Salvou para não esquecer. Você inicia a simulação. Opa, esqueci de alguma coisa. Esqueci, fiz isso de propósito. Não, é porque eu esqueci mesmo, tá? Dessa vez. Aí você vem aqui em cancelar, tá vendo? Ó, ele falou que eu esqueci de alguma coisa. O sistema pneumático ele tá alimentando, né, essa válvula, esse botão aqui, né? Mas ele não está alimentando o outro botão, então o sistema nunca vai funcionar, porque vai ter ar pressurizado na válvula de simultaneidade só de um lado, do outro não tem, porque ela não está conectada. Então eu tenho que vir aqui, ó, e ele avisa, você quer mesmo fazer essa simulação? Aí ele fala, vai dar ruim. Aí eu falei que não, né? Aí ele parou, né? Ele nem começou a simulação. Eu venho aqui e interligo, ó, e faço uma conexão, né? Provavelmente é um conector tipo T aqui, ó, para fazer esse circuito aqui, né? Isso aqui é uma conexão em T, ou seja, eu utilizei a mesma saída que vem lá da unidade de conservação, tanto para alimentar o botão, né, do lado que vai ser usado na mão esquerda, quanto o botão da mão direita aqui. Agora salvo de novo. Acho que agora vai, né, professor? Vamos ver. Ó, pelo menos tá tudo conectado. Se tiver tudo conectado certo, compressor, né, conectado certinho com a válvula aqui, beleza. Aí quando aparece uma cor azul escuro, quer dizer que eu tenho circuito pneumático ligado, eu tenho ar pressurizado aqui passando, só que esse ar pressurizado, ele está aqui no bloqueio, tá? Ele está no bloqueio justamente na posição desligada da válvula. Quando você vem aqui, clica com o mouse, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ele saiu da posição desligado e aqui, ó, o ar tá bloqueando, né? Como se viesse aqui com, né, um canudo, né? Tentasse assoprar, mas você tampa essa parte aqui da frente do canudo, né? Então o ar não vai conseguir sair. Aí na hora que o botão que, né, o botão e o retorno por mola que tá ligado na válvula aqui, ó, na hora que eu aciono ele, internamente, igual na simulação que a gente viu, a válvula ela sai da posição bloqueio e vai para a posição, né, em que eu tenho as duas vias aqui, né? Aí quando eu tenho duas, que a setinha é duas vias, quer dizer que o ar ele sai daqui onde ele está ligado aqui, né? E vai para a válvula de simultaneidade.
como é um sistema de segurança, essa válvula de simultaneidade, está vendo que o pistão não foi acionado. Eu tenho que acionar o outro, ó, mas se eu acionar ele sozinho, vai acontecer a mesma coisa. Ó. Saiu da posição desligado, foi para a posição ligada, deixou o ar passar, só que aí a válvula de simultaneidade não deixa, né? Não deixa ele passar. Se eu não me engano, eu tenho aqui o desenho dela aqui, mostrando aqui. Aí o que que você tem que fazer? Aí tem um artifício aqui no programa. O que que você vai fazer? Você vai apertar. Eu sei que dá para você usar o Shift ou o Ctrl. Deixa eu ver. O Ctrl. Ah, ó, o Ctrl. Eu aperto ele aqui com o mouse, né? Com o esquerdo do mouse. Aí se eu ficar com o dedo aqui no Ctrl do teclado, ele, ó, tô com o Ctrl apertado aqui, ó. Tirei o mouse aqui de cima, ó. Aí eu tô simulando como se eu tivesse literalmente com a mão esquerda aqui. Aí agora você vem com outro botão, com o mouse aqui em cima, ó, e aperta. Tá vendo? A partir do momento que eu apertei o outro, e por que que ele parou? Ele não retornou porque eu estou segurando o Ctrl aqui no teclado e aí ele está simulando como se eu tivesse com as duas mãos apertadas aqui no acionamento, né? Então, ao mesmo tempo ele está liberando o ar, tá? Quando eu tenho ar pressurizado, ele fica azul escuro. Quando o circuito está ligado, eu soltei os dois, tá? Quando ele está ligado, mas eu não tenho ar pressurizado, fica esse azul bem clarinho aqui no circuito pneumático, tá? Aí, ó, deixa eu apertar o Ctrl de novo para simular. Aí agora ele veio e acionou o pistão, ou seja, o pistão baixou, a guilhotina abaixou ali, fez o corte daquela chapa, ou um punção, né? Fez ali o furo ali, o corte da chapa ali com a pressão muito forte. E aí, basicamente, são uns implementos pequenos aí, né? Igual isso aqui desse exercício aqui, ó. Só que esse exercício ele utiliza essa válvula aqui, ó, de estrangulador aqui, ó. Ah, aqui é porque eu tô com o Ctrl ainda apertado e eu tava com o mouse aqui em cima, né? Por isso que ele foi fazendo diminuindo aqui. Enquanto eu não for para essa área aqui de trabalho, né, não acionar aqui, ele vai ficar acionado. Por exemplo, desse exercício aqui, ó. Ó, tem uma prensa pneumática aqui, ó. Essa prensa pneumática aqui, ó, ela tem, ó, tem um cilindro de dupla ação, tá? Em vez de ser de simples ação, que ele tem retorno por mola, ó, desse exercício não. Ele tem tanto o avanço quanto o retorno por ar, tá? E para eu fazer esse comando aqui, ó, nesse caso desse exercício aqui, ele não é nem manual, tá? Você tá vendo esse símbolozinho, esse quadradinho aqui, ó? Ele tem a opção manual, tá? Só que ele também tem uma válvula solenoide aqui, que inclusive esse manual é só para eu testar ali na máquina ali, né? Se eu precisar desengastanhar alguma parte ali do pistão, né? Fazer uma manutenção, mas ele indica que ele está ligado aqui numa válvula solenoide que eu posso acionar por um botão, só que em vez de um botão que ele está ligado direto na válvula pneumática, esse botão ele está ligado com uma botoeira, né, um pulsador elétrico, tá? Aí nesse caso eu posso usar essa mesma função, ó. Essa daqui eu estou utilizando um botão, né, com acionamento elétrico que inclusive eu posso até aproveitar ó, essa válvula solenoide aqui, né? Que ela é literalmente é um eletroímã ali. Na hora que eu fecho o circuito ali, ele aciona. Aí eu literalmente essa válvula solenoide aqui, eu posso ainda aproveitar para ligar num CLP para ele fazer um comando, né? Um comando remoto, dependendo se ele fizer parte do processo produtivo ali, né? Na hora de fazer uma furação da peça. Igual nesse sistema aqui, tá? Então, eu tenho um sistema
pneumático aqui, né, do lado esquerdo aqui no exercício 3, eu tenho um sistema pneumático, mas o acionamento é elétrico. Só a parte de potência, né, que é a parte de furo da peça, né, é semelhante a esse daqui, ó, o de punção pneumática aqui, ó. Aí no caso esse aqui ele tá prensando, né? Tá prensando a chapa aqui. Esse daqui não, a punção é fazer o furo na chapa aqui, ó. Aí nesse caso aqui, em vez de ele utilizar uma válvula de simultaneidade, ele está utilizando essa estranguladora aqui, tá? Acho que é estranguladora que chama. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Aqui, ó. É válvula reguladora, né? Ou estranguladora de fluxo unidirecional. Aí no caso, essa daqui, ela vai funcionar, né? Você modificando, né? Em vez de utilizar uma válvula 3x2 aqui, ó, na parte de potência hidráulica, ele está utilizando, no caso, ó, uma, duas, três, quatro. Então, eu tenho duas setas, eu tenho quatro, mais o bloqueio, né? Que é cinco, né? Então, é cinco, é uma válvula 5x2, né? Então, ela tem cinco vias e duas posições, ligada e desligada. Aí, essa válvula reguladora aqui, ou estranguladora, colocada tanto no avanço quanto no recuo aqui, ó, tá vendo que esse pistão aqui ele tem um retorno por mola, tá? Lembrando aqui, ó, na hora, deixa eu soltar aqui, tá vendo? Ó, o retorno por mola. Esse também tem um recuo por mola, mas o recuo é da válvula, tá? É da válvula para ele fazer com que, na hora que a válvula solenoide for desenergizada, a válvula retorne para outra posição aqui, tá? Isso aqui é só na parte de comando. Aí a parte de controle aqui é elétrica e manual, tá? Tem um botão, é físico. Caso o elétrico aqui fale, né? Tem um botão físico aqui mecânico para eu acionar o acionamento pneumático. Tem também um acionamento eletro, né? Eletropneumático, que é a válvula solenoide. E tem um retorno, né, o recuo aqui de potência, um retorno por mola. Aí no caso, o pistão aqui, tanto o avanço quanto o recuo, ele é 100% pneumático. Daí, em vez de eu utilizar essa de simultaneidade aqui, dois botões, né, mecânicos aí pneumáticos, eu vou utilizar essa válvula reguladora aqui, que ela vai regular, né, aqui no caso, ela é unidirecional, ela expulsa o ar nessa posição aqui, aí na hora que o ar retorna, aí tem isso, tem uma espécie de uma esfera aqui, né, um invólucro. Deixa eu ver aqui. Eu tenho eles aqui, deixa eu ver. Ó, esse aqui é o elemento filtrante aqui, ó. É esse aqui que eu tava falando, ó. O ar pressurizado passa aqui, né, com sujidades ali, né, dos elementos ali de lubrificação, e aí ele precisa ser limpo aqui, né? Na hora que ele libera, aí você tem um dreno aqui que faz o escoamento né, das partículas aí de lubrificação que ficou, né, no sistema pneumático aqui. Deixa eu pegar aqui um. Ó, isso aqui é o parte interna aqui, ó, dessa válvula aqui, ó, tá vendo? Com a nomenclatura e o. Eu vou achar aqui para vocês o. Ó, essa aqui é uma 5 duas posições. Seria essa aqui, ó, só que ela tem um botão e uma trava aqui, ó, no caso.
Aqui, ó, a válvula direcional, que é essa que eu estava mostrando aqui, ó. Aí tem a válvula direcional. Ah, não, essa aqui é a direcional. Deixa eu só pegar a reguladora aqui. Ó, aqui o aspecto delas aqui, quando vocês vêm lá no laboratório, né? Ó, tem a de bloqueio, que é outra montagem. Ó, essa aqui é a de simultaneidade, ó, tá vendo? Funcionamento dela, ó. É, tem que ficar literalmente nesse meiozinho aqui, ó, para liberar o ar pressurizado, ele passando por essa reentrância aqui, ó. Ó, essa aqui é a de bloqueio. Ó, a reguladora, ela tem essa parte aqui da esfera, ó, só que só de um lado aqui, ó. É essa aqui. Ah, deixa eu ver. Ah, essa aqui é unidirecional. É. Deixa eu pegar um desenho satisfatório dela aqui. É, essa aqui, ó. Aí, basicamente, ó, o ar, na hora que eu faço acionamento pelo CLP, né, uma válvula solenoide, ou pulsador elétrico aqui, ó, aí ele libera o ar, na hora que o ar passa por essa válvula aqui, né, a reguladora, ele passa, né, é um cilindro de dupla ação, ó, ele deixa o ar passar, aí na hora que ele volta, né, que o pessoal chama de que ele refuga, né, essa esfera não deixa ele retornar e aí ele continua acionado, tá? Aí do mesmo jeito aqui, ó, na hora que eu, eu troco aqui o acionamento aqui, né, eu paro de acionar ou a válvula solenoide, né, através do botão do pulsador elétrico ou manual aqui, né? Aí ele libera a pressão. Você tá vendo que elas têm que estar nessa posição aqui no. Ó, esse um aqui é essa parte de cima, ó. E o 2 aqui é a parte de baixo. Então, ó, do 2 pro um ele vai, mas na hora, né, de retornar aqui, ó, do um pro 2, ou seja, de cima para baixo, ele trava aqui, ó. Ele deixa passar o ar, né? E aí na volta, na hora que ele terminei de acionar, né, encheu a câmara toda, aí ele pega e trava. Aí o ar ele não volta do um pro 2, né, do lá de cima lá do pistão, né, pro 2 aqui não. E aí aí você entendeu? Aí você vai fazer essa montagem, né? Aí parou, deu certo, salva e vai para a próxima montagem aqui, né? Aí já é diferente. Essa outra válvula aqui, a alternadora, tá vendo que é bem semelhante a esse sistema aqui, ó, essa direcional aqui, ó, tá vendo? Aí essa aqui no caso, ela foi projetada para se eu fizer acionamento de qualquer um
né? Esse aqui é um botão e esse daqui é um pedal, né, no caso. Se eu acionar ou pelo botão ou pelo pedal ou qualquer um desses acionamentos que estejam ligados na válvula, né, nessa válvula que é a alternadora, eu consigo fazer o acionamento. Aí por isso que chama de lógica ou se eu acionar uma ou acionar a outra, né, qualquer uma das duas ela aciona. O primeiro aqui é lógica E. Se somente se os dois estiverem acionados é que eu consigo liberar o ar para ir para o pistão, que aí é geralmente esse tipo de lógica ou esse tipo de lógica aqui, né? Essa aqui, ó, é utilizado para segurança, tá? Você vai fazer essas duas montagens e por fim vai fazer o pneumático aqui e elétrico com a válvula solenoide, tá? Aí, se você quiser, na próxima aula aí, eu posso tirar a dúvida ainda desses outros exercícios. Mas você entendeu aí como é que é a ideia? Aí você vai fazer essa simulação aqui, né? Aí você pode me enviar o arquivo dessa simulação para eu fazer a correção, tá bom? Tá ok, Pablo. Deu para entender, sim, senhor. Obrigado aí. Entendeu? Não, é porque como se diz, aquele start inicial é canseirinha mesmo. Tem que, eu mesmo na parte lá de engenharia, a gente só lidava com projeto, só com a simbologia. Era o pessoal lá, o chão de fábrica, era o técnico em automação, o eletrotécnico, mais era o técnico lá em automação, é que mexia com essa parte aqui. Aí a gente nem mexia com o simulador, a gente só fazia os desenhos lá, não, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Aquele implemento ligado. E aí quem lidava mais era o eletrotécnico e o técnico em automação lá, que se tivesse que testar um modelo, aí ele testava no simulador, né? Mas geralmente já os desenhos já estavam já programados, né? Já estavam prontos só para implementar ali, né? Que aí era uma, se não me engano, era uma terceirizada aí da Ambev que já fazia os projetos. A gente só entregava lá para o pessoal executar. Beleza? Então é isso, pessoal. Aí, próxima aula, eu acho que vai ser a última. Deixa eu só olhar aqui no calendário. Isso. Aí vai ser a última de acionamentos, né? Que é dia 6, né? Na próxima segunda-feira, 6 do 4. E aí a gente fecha a disciplina e tira mais dúvidas aí quem tiver, tá bom? É isso. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula.